Fala pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Bom, estou aqui de última hora, tá, atendendo aí o pedido de alguns alunos que encaminharam um e-mail para poder gravar a revisão. Na verdade, eu sei que eu tinha me comprometido com vocês de gravar, mas a semana foi bem corrida, né? E daí nas nossas conversas aqui com a coordenação, a gente não sabia se gravava essa revisão ou não, mas eu sei como para vocês deve ser muito corrido, né? Conciliar o trabalho, o estudo, para mim também é. E daí eu vim aqui para desejar boa sorte para vocês, tá? Bom, eu montei uma revisão, obviamente baseado naquilo que a gente já trabalhou, tá? Para a gente poder comentar algumas coisinhas bem rapidinho, mas não vai ser bem rapidinho, né? Na verdade, eu montei essa revisão em 3 partes. Primeiro, os comentários das aulas gravadas, aquela dica que eu realmente acho muito legal, muito importante. Depois, as dicas dos textos, e no finalzinho alguns exercícios, tá? Eu tentei pegar nenhum assunto casando com nada, tá? É uma coisinha ou outra só. Por quê? Porque eu acho que quanto mais dicas eu der para vocês, mais a gente pode ir aí com uma variedade maior de atualidades, de informações, tá certo? Então vamos lá, é tudo aquilo que eu realmente acho que é muito preciso. Pode ser que dê bom, tá? E eu espero muito que dê bom. Estou fazendo aqui meu trabalho para vocês, obviamente, porque eu quero que seja legal para vocês, tá? Mas vamos contar aí com os nossos estudos, tá bom? Bom, primeira atualidade para vocês, relacionado à questão da Covid e da diminuição da taxa de natalidade, tá? Então, é óbvio que a gente pode esperar nessa prova algumas abordagens relacionadas à pandemia. Não tem nem como a gente fugir dessa situação, né? Nós já estamos já há 2 anos quase vivendo uma pandemia, e isso alterou muito o nosso modo de vida, né? A questão do uso de máscaras, a questão do lockdown, a questão do isolamento social, né? Afetou muito a economia, afetou muito as pessoas do ponto de vista psicológico, emocional, né? E obviamente que também afetou uma questão populacional. Nós ainda não temos levantamentos estatísticos muito precisos, né? Porque o censo não foi realizado, mas depois que o censo for realizado, a gente vai conseguir ter uma noção maior de qual foi o impacto da pandemia, especificamente nessa questão demográfica brasileira. Um dos dados que já aparece, e não aparece apenas no Brasil, tá? Ele vai aparecer aí de uma maneira geral, essa diminuição da taxa de natalidade. Então, obviamente, ninguém vai querer ter um filho no meio de uma pandemia, tá? Salvo aí quando acontece, mas não quando é programado de certa forma. Então, isso foi um dado registrado aí na França, foi registrado na Coreia do Sul e foi registrado também no Brasil, assim como outros países do mundo. Então, podemos esperar alguma questão relacionada à Covid, mais à demografia. Segunda dica para vocês, eu acho que ela é mais importante, inclusive, do que a própria posse do Joe Biden, né? Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, mas a Kamala Harris, ela é a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. Ela tem um histórico aí por ser uma mulher negra, né? E por ser mulher, por ser negra, então ela já representa muito desse grupo minoritário. E isso é muito interessante para a maior democracia do mundo, né? Não é a maior democracia do mundo, a maior democracia do mundo é a Índia, na verdade, né? Em termos populacionais, mas os Estados Unidos representa uma figura de democracia a nível mundial. Então, tem até a notícia aí, Kamala Harris, do Black Power, a Casa Branca, tá? Daí continuamos falando sobre os Estados Unidos, falamos bastante sobre isso no começo, né? Os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris. Então, vamos lembrar que o Acordo de Paris é aquele acordo que pede a diminuição dos gases de efeito estufa. E esse Acordo de Paris, ele substitui um acordo antigo, que é o Protocolo de Quioto. Não bem assim que ele substitui, tá? Mas eles têm aí objetivos muito parecidos. O Protocolo de Quioto foi assinado em 1997, né? E pedia também a redução dos gases de efeito estufa. Mas o Acordo de Paris, ele teve adesão de muitos países, inclusive teve adesão dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ele se retirou durante a administração Trump, tá? Então, Barack Obama assina o Acordo de Paris, o Trump sai do Acordo de Paris e o Biden retorna ao Acordo de Paris, tá? Então, o Acordo de Paris, ele pede principalmente
a redução dos gases de efeito estufa. Para o Brasil também assinou o Acordo de Paris, e o Brasil ele se comprometeu aí a algumas questões também, como, por exemplo, diminuir o desmatamento, diminuir as queimadas e também reflorestar, tá certo? Outra questão muitíssimo importante, até mesmo pelo contexto da pandemia, é o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde, tá? Então, Biden reverte a decisão de Trump de deixar a OMS, que foi crucial na pandemia. É claro que a OMS teve muitos erros no gerenciamento dessa pandemia, mas é considerada a maior pandemia da história, né? Espero, inclusive, que seja a última, apesar de que a gente não sabe. Mas tiveram muitos erros, mas também tiveram muitos acertos, tá? Bom, uma questão muitíssimo importante, né? Você está vendo que tudo é muitíssimo importante, é a ruptura definitiva do Reino Unido com a União Europeia. Então, vamos lembrar que o processo ao qual se dá a saída do Reino Unido da União Europeia é o chamado Brexit. Então, foi acionado o chamado artigo 52, né? Esse artigo 52 é um artigo da Constituição da União Europeia que permite com que um membro saia do bloco. Então, a União Europeia ela tinha cerca de 28 países membros e o Reino Unido deixou. Então, hoje a União Europeia tem apenas, ou ainda é muito, né, 27 países membros. Bom, e é claro que isso vai afetar muito a economia do Reino Unido, porque o Reino Unido tem um vínculo não apenas físico, mas histórico e econômico com a União Europeia. Então, quando ocorre essa retirada, muitas questões podem acontecer. E, obviamente, que isso se refletiu também no contexto da pandemia, com a escassez de vacina, tá? Bom, daí tem aqui para vocês, estados que mais desmataram foi Pará, Amazonas e o Mato Grosso, tá? São os estados justamente que estão nas áreas periféricas. Então, aqui no Brasil nós temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele faz monitoramento através de alguns satélites, né, inclusive satélites americanos, que trazem uma leitura, né, de como vem sendo esse desmatamento. E daí a gente sabe que as regiões periféricas são as áreas mais desmatadas do país. Eu acredito que a VUNESP goste muito dessa questão ambiental. Você está vendo que ela vem surgindo em várias pautas, né? Acordo de Paris, agora com desmatamento, tá? Então é muito importante. E o Brasil ficou muito famoso também nessas questões ambientais, principalmente pela política adotada pelo Ricardo Salles, que foi o ex-ministro do Meio Ambiente, que foi desligado do governo do presidente Bolsonaro. Bom, depois a gente tem aí, né, a Guerra da Síria. Então, esse ano completam 10 anos da Guerra da Síria. A Guerra da Síria, ela nasce de um contexto, que é o contexto chamado Primavera dos Povos Árabes, que acontece lá no norte da África e depois expande em direção ao Oriente Médio. E esse contexto da primavera, a palavra primavera, né, é uma palavra que significa mudança na história, né? Significa mudança, significa alterações, uma revolução. E no caso, a Primavera dos Povos Árabes, ela foi justamente um levante popular que pede a queda dos ditadores. E na Síria isso aconteceu também, tá? Na Síria nós tivemos o pedido de saída do presidente Bashar al-Assad, tá? Que eu já conversei sobre esse assunto com vocês. E o Bashar al-Assad, ele continua ainda no poder. Os caras não tiraram ele está mais de 20 anos no poder, tá? Ele herdou o poder do próprio pai. Uma questão muito interessante nesse ataque da Síria, nesses conflitos da Síria, é a participação das mulheres, tá? As mulheres curdas, que os curdos são o povo apátrida, né? O maior povo sem pátria do mundo. Elas tiveram uma participação muito importante, até mesmo porque essas mulheres elas já vinham de um rompimento com uma sociedade extremamente patriarcal, né? E que agora vem aí se adequando à sociedade de forma coletiva, do jeito que elas querem. Uma questão que também ficou muito famosa esse ano foi o golpe militar em Mianmar, né? Então, o Mianmar é a antiga Birmânia, ele fica lá no sul e sudeste asiático, tá? Ele faz fronteira aqui com a Índia e com Bangladesh, tá? A população de Mianmar é uma população budista, inclusive. Quando eu fiz a aula com vocês, eu comentei sobre o fato de Mianmar perseguir uma população islâmica chamada de Rohingyas.
Agora vamos ver como é que se escreve Rohingyes. Eu acho que é quase assim. Rohingyes. É assim que se escreve, tá? População Rohingya. E aqui tem algumas questõezinhas, né? De quem são os protagonistas desse golpe. Então, ele é um golpe militar e que ele foi deposto aí o presidente de Myanmar, beleza? Uma outra notícia que ficou muito famosa, foi muito interessante, teve vários memes aí na internet, foi um navio que encalhou no canal de Suez, né? Então, o canal de Suez é um canal muito importante, usado inclusive pelo Brasil, para poder vir até o Oriente Médio, tá? O Brasil ele não faz a circunnavegação em direção ao continente africano, ele faz o uso do canal de Suez, principalmente, tá certo? Então, o canal de Suez, ele pertence ao Egito, e ele é um ponto geoestratégico muito importante, ele é um canal artificial, porque ele liga o Oriente Médio com as suas saídas de petroleiros em direção ao mundo, certo? E daí o navio encalhou. O nome do navio, Evergreen, tá? Ele encanou aí na diagonal. Segundo o pessoal, falou que ele encalhou por conta de uma forte rajada de vento. Bom, outra questão que nós discutimos são os 30 anos do Mercosul, né? Então, o Mercosul, ele foi fundado em 1991, através da assinatura de um tratado chamado Tratado de Assunção, e hoje nós temos aí alguns países que são países membros do Mercosul, como, por exemplo, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Sabemos que o caso da Venezuela, no momento ela se encontra suspensa, justamente por não ser um país democrático, e o Mercosul não aceita isso, e temos a Bolívia, que está em processo de adesão ao Mercosul como membro pleno, tá? Outra questão também muito interessante é a questão do Bitcoin. Vão aparecer duas notícias nessa aula que chamam muita atenção sobre o Bitcoin. Uma é o fato do país El Salvador, que é um país da América Central, que adotou o Bitcoin como uma moeda nacional, tá? Parece piada, mas não é. E outra foi a questão do Bitcoin bater um recorde de 60 mil dólares, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos esse ano começou a taxar o Bitcoin, pedindo para que ele seja declarado, inclusive, nas declarações de imposto de renda, tá? Questão muito bacana é o lançamento do primeiro satélite totalmente brasileiro, chama-se Amazônia 1, ele foi totalmente produzido no Brasil, projetado, produzido, mas a sua base de lançamento foi feita pela Índia, tá? A Índia é um país que tem se destacado bastante no lançamento de satélites, e daí, consecutivamente, ela tem feito aí esse lançamento, tá? Depois a gente tem a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Aliás, nós temos dois textos aqui importantes, tá? Nós temos, primeiro, o que eu comentei com vocês, né? Sobre a construção da Ferrovia Oeste-Leste, que ela vai chegar até o Porto de Ilhéus e vai passar pela cidade de Caetité, que é uma grande produtora de urânio e de minério de ferro. Agora, tem uma outra rodovia, uma ferrovia, que vai do Mato Grosso para o Pará, que eu não me lembro, mas eu acho que eu conversei com vocês, que é a chamada Ferrogrão. Ferrogrão, que é a nova rota da soja. E essa Ferrogrão, ela teve as suas obras suspensas, justamente por questões ambientais, já que ela atravessa uma região de floresta amazônica, que é a floresta da Amazônia Legal. Tá certo? Notícia importantíssima. O Raul Castro, irmão de Fidel Castro, deixa o Partido Comunista Cubano, né? Então, hoje a família Castro não lidera mais Cuba. É claro que ela deve ter uma forte influência, né? Porque tem muito dinheiro, mas quem governa Cuba hoje, inclusive é o próprio presidente do Partido Comunista Cubano, é o chamado Miguel Díaz-Canel. Deixa eu ver se o nome dele aparece no próximo slide. Não, não aparece. Então, a gente vem e escreve novamente o nome dele. Miguel Díaz-Canel, tá? É o novo presidente de Cuba e também o presidente do Partido Comunista Cubano. Beleza? Bom, questão indígena
também sempre em voga. Aí nós temos a PL 191 de 2020, tá? Essa PL 191 é uma tentativa de você regulamentar as atividades econômicas nas terras indígenas, possibilitando então que seja feita extração mineral e tudo mais. Isso é uma coisa muito complicada, porque a terra indígena ela pertence basicamente à União. Tem um outro dado, mas eu acho que eu não coloquei para vocês, que é a questão do marco indígena. O marco indígena seria um marco inicial, datado a partir de 1988, que foi a promulgação da nossa última Constituição, tá? Então, a partir do marco inicial, que seria 1988, quem estava em terra indígena teve a sua terra homologada, está protegida. Quem ocupou terras indígenas após 1988 não estaria protegido, tá? Então, isso é uma ideia aí que os caras têm no Congresso de iniciar, apoiado pelo próprio presidente, chamado Marco Indígena, Marco Territorial Indígena. Não tem a ver com a PL 191, tá? Mas eu estou comentando com vocês aí, já que me ocorreu na cabeça. A cúpula do clima, né? Essa cúpula do clima, ela foi proposta pelos Estados Unidos, logo após o Biden assumir a presidência, tá? Um dos países que mais se esperava era a participação do Brasil, e mais vai se cobrar também do Brasil nessa questão ambiental. Por quê? Porque o desmatamento da Amazônia vem aumentando maciçamente. Bom, temos aí uma questão que eu conversei muito bem com vocês em aula, que tem a ver com a guerra árabe-israelense, tá? Então, vamos lembrar que esses árabes, eles são palestinos, tá? E os israelenses são judeus. E esses dois territórios aqui, esse é a Cisjordânia e esse é a faixa de Gaza. Esses dois territórios pertencem aos árabes palestinos, tudo bem? A cidade de Jerusalém já é uma cidade internacional. Ela é dividida entre, mais ou menos, não é que ela é dividida, mas ela tem o lado religioso para os árabes e o lado religioso para os judeus. Mas nos últimos anos, o que os judeus têm feito? Eles têm invadido a Cisjordânia com a construção de assentamentos, tá? Vem construindo casas e vem botando o povo judeu para morar ali. Isso vem sendo muito criticado a nível internacional, porque esses assentamentos são tidos como ilegais. E daí nós temos a questão do Sheikh Jarrah, que é um bairro, tá, de Jerusalém e que virou uma disputa entre árabes e israelenses, tá bom? Então tá aí Sheikh Jarrah, a disputa judicial que causou onda de violência em Jerusalém. Tá acabando. A União Europeia aprova sanções contra Belarus. Lembra que o Lukashenko é o presidente de Belarus, né, a antiga Bielorrússia, e o Lukashenko, ele teve um jornalista que criticou o Lukashenko, e daí o avião, ele estava indo da Grécia para Lituânia, e quando ele passou pelo espaço aéreo de Belarus, esse avião ele foi interceptado pelas forças militares de Belarus, e, consecutivamente, o jornalista desceu e ele foi preso, tá? Mas ele foi interceptado porque eles alegaram que tinha uma bomba dentro do avião da Ryanair. E, na verdade, era o jornalista, os caras prenderam e tudo mais. Isso foi muito criticado a nível internacional, e eu tô rindo porque eu acho uma cena muito ridícula, tá? Não é porque eu acho engraçado, não, mas eu fico, assim, extremamente chocado com o nível de censura que esses países conseguem fazer, né? Bom, o Naftali Bennett, então, o Naftali Bennett hoje é o primeiro-ministro de Israel, sucedeu o Benjamin Netanyahu, tá? Lembra que lembra que o Naftali Bennett, ele também é um ultraconservador, também é um ultranacionalista e nega a existência da Palestina, tá? Então ele também não vai ter um acordo aí com a Palestina de forma alguma. Esse daqui é uma questão muito bacana também, a gente abordou na nossa última aula. O Brasil volta a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU após 10 anos. Então, é a 11ª vez que o Brasil ocupa a vaga de membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU, tá certo? E ele pleiteia aí até mesmo como um membro permanente do Conselho, mas eu acho que está muito longe disso.
Campinas é a primeira cidade a se tornar uma metrópole, sem ser uma capital, segundo o IBGE. Beleza? Então, ó, eu fiz meio corridinho, mas era só para dar uma batidinha mesmo com vocês aí, para vocês ficarem espertos. E daí eu fui mexer nos textos. Olha, na listagem de atualidades que eu passei para vocês, são mais de 170 atualidades, entre textos, né, entre dicas, entre aulas, é muita coisa, gente. Se não cair um desses exercícios, eu vou ficar muito triste. Eu sei que pode acontecer, tá? Já aconteceu. Teve uma vez que eu fiz umas aulas também, super dedicado, fui lá, fiz o levantamento, porque tudo isso é muita pesquisa, e leva muitas horas para a gente fazer essas pesquisas, né? Porque como eu não sabia do concurso, na verdade, né? Eu tive que levantar isso durante o andamento do curso, então dá muito trabalho montar tudo isso. E teve uma vez que eu fiz toda a montagem, abordei todo o período todo, e a VUNESP foi lá e abordou, tipo, 10 dias do mês de janeiro. E, tipo, umas coisas muito nada a ver, tá? Mas daí eu acho que é a responsabilidade de quem está fazendo essa prova, do que eles realmente querem avaliar. E eu estou tentando trabalhar com vocês aí questões de contextos de âmbito nacional, internacional, trabalhamos até questões culturais, para poder ampliar aí vocês, tá bom? Bom, são esses os textos que eu deixei separado para vocês, sobre a atuação do Open Banking, né, que está chegando aqui no Brasil, para que a gente tem que fazer autorização aí dos nossos bancos para consultar, para poder conseguir juros mais baixos, empréstimos mais baixos, né, empréstimos melhores. É uma coisa bacana. Vai lá, fuça o texto, até coloquei o número para vocês. O texto 12 é a questão do general Silvio Luna, que ele é indicado e depois ele assume a Petrobras. O texto 29, falando sobre a prisão do rapper na Espanha, que criticou a monarquia. O texto 41, sobre a base de Alcântara, tá? Que é uma base que fica lá no Maranhão e que explodiu, e infelizmente nós perdemos os nossos maiores cientistas nela. A questão do leilão da 5G, que a gente espera aí que traga modernidade para o Brasil, né, em termos de acesso à internet, e a questão de El Salvador, ser o primeiro país a adotar Bitcoin. Beleza? Bom, com isso, é minha segunda parte da aula e a gente vai para a última agora, para eu não cansar muito vocês nessa véspera de prova, tá? Exercício batidão. No dia 9 de janeiro do ano de 2021, um avião Boeing caiu no oceano após decolar com 62 pessoas a bordo. O nome do país em que ocorreu essa referida tragédia foi a Indonésia, tá? Segundo exercício, isso nós falamos em aula. O atual ministro da Infraestrutura se chama Tarcísio Freitas. No atual cenário da pandemia, o papel da Organização Mundial da Saúde se revela essencial para as diretrizes mundiais de combate ao coronavírus. A Organização Mundial da Saúde é atualmente dirigida por um homem que é negro. Você já deve ter visto ele tem um bigodinho, usa um óculos. Ele é etíope, ele é um biólogo. É o Tedros Adhanom. Uma sobre vacina. As vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas em uma velocidade sem precedentes. Os estudos comprovam a eficácia e a segurança de diferentes tipos de vacinas, desenvolvidas a partir de tecnologias que já existiam e de novas tecnologias que representam inovações importantes para o futuro tratamento de várias doenças. Apesar das diferentes abordagens, todas as vacinas têm por objetivo induzir a resposta imunológica do organismo, fazendo com que este produza defesas contra o vírus da Covid. Das vacinas contra a doença, que já receberam autorização da Agência Nacional da Saúde para o uso no Brasil e estão sendo aplicadas na população, qual delas se baseia na tecnologia do RNA mensageiro, que consiste em dar as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, que estimulam a resposta do sistema imune? A Pfizer, tá? A Pfizer. Acabando, tá? A Câmara dos Deputados aprovou em 24 de junho de 2021 um PLP, Projeto de Lei Complementar, que limita as possibilidades de que políticos se tornem inelegíveis pela lei da ficha limpa. Pelo texto aprovado, gestores que tiverem contas rejeitadas e forem submetidos apenas a uma pena de multa, voltam a poder concorrer em eleições.
Atualmente, a pena para esse tipo de caso é de inelegibilidade por um período de 8 anos. Nem assim rola, né? Os caras vão lá e facilitam mais ainda. São vacinas que estão disponíveis no Brasil para a Covid, menos aquela que foi um escândalo de corrupção, que foi a discussão da CPI da Covid, que foi a COVAX Facility. Tá? Esse exercício falando sobre algo que ficou muito famoso, né? Quem não quer se vacinar, ou melhor, quem não quer tomar a vacina que está disponível no momento, é alguém que está escolhendo a sua vacina. E, portanto, deve ir para o final da fila. Eles são chamados sommeliers. Tá? Agora, no primeiro trimestre de 2021, o PIB do Brasil cresceu. Por que cresceu? Porque nós somos exportadores de commodities. O que é commodities? Produtos primários de baixo valor agregado. Então, a gente exporta petróleo, minério de ferro, soja, milho, café, laranja, carne, frango. Tudo isso são produtos primários, são commodities, tá? E esses commodities são exportados em dólares, são exportados em dólar, tá? E se o dólar está tão alto assim, esses caras vão atender o mercado externo. Cresceu 1,2%. Esse daqui a gente já viu, tá? É a questão do Lukashenko. Então, o ativista político Roman Protasevich, de 26 anos, tornou-se protagonista de um dos episódios mais sombrios da longa história de repressão do regime de Alexander Lukashenko, atual presidente da Bielorrússia. Beleza, povo? Acabamos. Ó, tentei fazer o mais curtinho possível para ver se eu dou um up para vocês aí. Quero desejar uma excelente prova para vocês. Se concentrem, boa sorte, tudo de bom, sejam felizes, tá? E se precisar de mim, meu e-mail está aqui, tá bom? a.sinat@hotmail.com. No mais, um grande abraço para todos vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.